Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando em torno da obra Caminho, Verdade e Vida, escrito de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, abordando a questão da mediunidade na Bíblia. O benfeitor escolheu uma passagem bastante interessante para o capítulo 67, Os Vivos do Além, e que está contida em Lucas, capítulo 9, versículo 30, que é o episódio da transfiguração de Jesus. E aí ele escolheu o seguinte trecho: E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Então Jesus sobe ao Monte Tabor, junto com Pedro, Tiago e João. Lá ele se transfigura, mostra-se espiritualmente, e durante esse episódio surgem Moisés e Elias. E aí Emmanuel vai pegar esse trecho para falar da questão da mediunidade. Vejamos. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada do mais além. O que é verdade. Vemos muitas vezes vários outros movimentos, outras ideias, que negam que na Bíblia dê sustentação ao trabalho da mediunidade. Colocam daí, então, tudo que é obra do diabo, Satanás, ou qualquer outra coisa. No entanto, como aqui Emmanuel já grifou, e é o que ele vai dizer na sequência, este episódio, particularmente, mostra o fenômeno mediúnico de intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados de forma muito patente. Vejamos. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Que temos que lembrar aqui. Moisés e Elias já tinham morrido. Vamos até tirar a figura de Elias, porque tem uma certa polêmica em torno de Elias, que ele teria sido arrebatado, porque subiu num carro de fogo, conforme uma versão do Velho Testamento. Mas Moisés é inegável. Moisés morreu. Está lá no texto do Velho Testamento. Que, inclusive, ele não pôde chegar à Terra Prometida, porque teria cometido lá um certo equívoco, e Josué é que entra com os hebreus na Terra Prometida após vagar os 40 anos no deserto. Moisés morreu. Está literalmente escrito no Velho Testamento. E como é que ele aparece aqui? Aparece porque está morto o corpo. E aí, o sentido do título dado por Emmanuel a este capítulo se faz revelar: os vivos do além. Moisés continua vivo no mundo espiritual. E aí, neste episódio da Transfiguração, ele aparece juntamente com Elias e se comunica com os encarnados. E aí segue. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos, que é o caso de curas de obsessões, em que os demônios são expulsos, mas que com a literatura espírita a gente consegue entender que nós passávamos um processo obsessivo e que Jesus conseguiu solucioná-lo. Claro, de uma forma muito rápida, que a gente não tem de uma excelência incomparável, a gente nem consegue se igualar. Mas ali é um processo obsessivo que foi dado o fim, em que foi solucionado. Várias passagens do Novo Testamento contêm episódios desse tipo. Então Jesus, muitas vezes, esteve sim em contato com essas almas perversas, com esses espíritos infortunados. E aí Emmanuel segue. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. E aí ele finaliza. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim
dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. Ou seja, mesmo que nos outros episódios das curas obsessivas pudesse ser atribuído ao diabo, aqui não. Ou será que a figura de Satanás se disfarçaria aí de duas pessoas ainda, Moisés e Elias, para enganar a Jesus? E Jesus se deixaria enganar? Não faz sentido. Então, nesse episódio da transfiguração de Jesus, é patente o fato mediúnico. E aí segue. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados, e identificados pelos encarnados, que ali estavam presentes. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Que é um fato constatado em qualquer sociedade espírita que se preste pelo nome. Em qualquer trabalho espírita sério, esta é uma conclusão a que se chega facilmente. Somente o corpo morre e o espírito continua vivendo no mundo espiritual e pode para cá voltar, vamos dizer assim, visitar as manifestações da sua vida, da sua imortalidade, a fim de não deixar dúvidas. Porque após o episódio aqui, Pedro, João e Tiago não ficaram com dúvidas ali que viram Moisés e Elias. Não ficaram com dúvidas que Jesus se transfigurou. Não ficaram dizendo, será que foi uma alucinação? Será que foi um engano? Foi qualquer outra coisa? Não. Ficou ali patente a manifestação de dois espíritos que haviam desencarnados e continuavam vivos no além, no mundo espiritual. E até hoje a mediunidade é uma abençoada tarefa que muito contribui para o progresso de cada um de nós. Sempre que devidamente bem empregada. Então Jesus sempre aparece associado às tarefas mediúnicas. Porque, obviamente, a aparição no Tabor, a aparição de Moisés e Elias, a transfiguração de Jesus no Tabor, não era uma coisa assim de luxo, assim, não estão fazendo nada aqui, vou ali me transfigurar. Tudo em Jesus tem a sua utilidade. A mediunidade não é algo para ser exibido. A mediunidade é para o serviço. Este é um ponto importantíssimo. Porque, do contrário, de nada adiantaria vermos Moisés, falarmos com Elias, presenciarmos a transfiguração de Jesus, contatarmos os nossos entes queridos desencarnados, vermos materializações, pesar e continuarmos os mesmos. Sem que nada nos toque. Sem fazer um esforço para que a vida após a morte seja melhor. É necessário bem usar as tarefas mediúnicas e que não foram suspensas pela pandemia. Podem ter sido suspensos, e obviamente ainda estão, os trabalhos mediúnicos presenciais. Mas aqueles que ocorrem durante o sono do corpo físico, estes continuam, como relatado pelas obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda. O serviço não parou. Também não devemos parar nós. Devemos seguir vigilantes em oração, cumprindo a nossa tarefa até o fim,
sabendo aproveitar os fatos mediúnicos dos quais tivermos contato, valorizando-os, seja aqueles que comprovam, que fortificam, fortalecem as bases da imortalidade, seja aquele que é instrutivo, seja aquele que é de consolo, seja aquele, qual for, desde que bem empregado. É uma contribuição importantíssima na seara do mestre. E você? Como é que anda, por acaso, a sua relação com a mediunidade agora no período da pandemia? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like, compartilhe para chegar mais pessoas e clique aqui ó, no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos. E aqui vão aparecer 2 outros vídeos do seu interesse. Te vejo no domingo para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!